Queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Pedro, aqui de Goiânia, Tremendão. Estamos aqui na igreja, eu quero estar fazendo um vídeo nesse momento para a glória de Deus. Amados, a palavra de Deus nos afirma aqui no Salmo 149, verso de número 4, diz assim: porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Queridos, nós observamos na palavra de Deus que Deus agrada, Deus ele honra os humildes de coração. Deus ele está ao lado daqueles que estão lutando pela obra de Deus. Olhamos aqui, querido, os fiéis louvam a Deus, aleluia. É o cabeçalho deste Salmo 149. Queridos, mas nesta hora eu quero estar mostrando para os meus amados irmãos a palavra, a alegria do Senhor. O que alegra Deus? Eu quero mostrar para os irmãos o que alegra Deus. Em primeiro lugar, o arrependimento está em 1 Reis 21, 27, 29, Lucas 15, 7 e 10. Amados, nós precisamos entender que sem o arrependimento nós não vamos a lugar algum. Nós temos que entender que nós temos que arrepender. Nós temos que ter um arrependimento no nosso coração. Queridos, não é fácil, mas o arrependimento alegra a Deus. O arrependimento alegra ao Senhor, porque Ele é justo e fiel para dar além do que pensamos ou pedimos. Queridos, nós temos encontrado uma população, uma nação, que o arrependimento está longe da alma, do coração. Então aqui, querido, o que alegra a Deus? Em primeiro ponto, eu quero mostrar para os irmãos que o arrependimento. Você tem feito, você tem praticado coisas que às vezes você não arrepende. E muitas das vezes, querido, você está acusando alguém que está do teu lado, alguém que está tentando te ajudar, e você não compreende. Você está matando, pisando, massacrando e não se arrepende do mal que você está praticando. Queridos, a Bíblia, ela é a luz, ela é caminho, ela é vida, ela é tudo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar que alegra a Deus é o arrependimento, aonde qual falei aqui, em 1 Reis 21, 27 a 29, Lucas 15, 7 a 10. 7 a 10. Querido, a segunda coisa, a fé. Hebreus 11, 5 e 6. Se você arrependeu, é porque verdadeiramente o que você conheceu, o que você tem sobre a tua vida, tem algo diferente. Se você se arrependeu, é porque você tem fé. Se você arrependeu, é porque a tua fé alcançou o teu coração. Queridos, precisamos, em primeiro lugar, arrepender dos nossos maus hábitos, dos nossos maus agir. E quando nós agimos pela fé, nós agradamos a Deus. Queridos, a palavra de Deus nos afirma que a fé, a palavra fé, é a certeza das coisas que nós não estamos vendo e nem segurando, mas nós temos uma certeza. A fé, amados, é a certeza que nós vamos alcançar. A terceira coisa, o que alegra a Deus, o temor. Salmo 147, verso 11. O temor, Salmo 147, verso 11. Queridos, você tem temor a Deus?
Se você teme a Deus, você não machuca, você não maltrata. Querido, se você teme a Deus, você vai obedecê-lo. Então, o temor a Deus agrada a Deus. O que alegra a Deus? O temor a Deus alegra o nosso Pai Celestial. Queridos, nesse momento nós sabemos que nós temos que ser uma pessoa que tem arrependimento, alegra a Deus, a fé alegra a Deus, o temor alegra a Deus. Muitas das vezes, querido, você diz, eu tenho feito de tudo e não tenho alcançado a vitória. Eu quero lhe dizer nesse momento, se você tem temor a Deus, você vai às vezes ser massacrado, vai ser pisado, vai ser chicoteado, vai ser humilhado, mas uma coisa é certa, querido, nós temos um Deus, nós temos um Senhor que cuida de nós, e o temor vence. Quem tem temor a Deus, vence. A quarta coisa, o que alegra a Deus? A confiança, Salmo 147, também no verso de número 11, você vai encontrar a confiança. Queridos, vamos citar um exemplo como de Pedro. Pedro, quando ele foi crucificado, quando chegou o momento de Pedro deixar este mundo e ir para a glória, é certo, querido, que nós temos que deixar este corpo, mas nós não queremos deixar esse corpo. Este corpo, querido, para muitos, para nós aqui, ou seja, para todos os seres humanos, é bom viver. Mas nós um dia vamos ter que deixar esse corpo para ir para a glória. O que tem a ver com a quarta? Confiança. Pedro, ele se pôs voluntário na presença de Deus e disse, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre foi, com a cabeça para cima e os braços abertos. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Queridos, aquele que negou a Cristo, aquele que cortou a orelha do soldado chamado Malco, aquele que negou Jesus Cristo 3 vezes, reconheceu o sacrifício de Cristo. Aquele que agora diz, eu não sou digno de ser crucificado igual o mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Abraão, outro exemplo, ele teve confiança. Deus o pediu seu filho, e agora Abraão, amados, foi para o monte chamado Monte Moriá. E ali Deus, olhando para Abraão ia crucificar, ou seja, mutilar, sacrificar o seu filho. Literalmente a palavra. Sacrificar significa matar, fazer sacrifício. Mas ele confiou em Deus. E você, está confiando? Eu te convido a passar mais a confiar em Deus. Seja qual for o problema que você esteja enfrentando, confie em Deus. A quinta, o que alegra a Deus? A oração, Provérbios 15, 8. Queridos, a oração é o oxigênio da alma. A oração é o alimento da vida. A oração é uma transmissão, um contato entre o homem e Deus. O que alegra a Deus? A oração é um dos pontos. O que alegra a Deus? Nós vimos em primeiro lugar o arrependimento, a fé, o temor, confiança, agora oração. A sexta, a humildade, Salmo 149, verso 4, onde nós lemos, abrindo esta palavra, humildade. Irmãos, Jesus Cristo foi humilde que ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca para falar nada. Levaram ele foi como uma ovelhinha muda. Eu pastoreei boi, cavalo, vaca, porco, jumento, ovelha, bode, tudo eu cuidei. Mas de todos esses animais,
que eu prestei atenção ou cuidei, a mais humilde foi a ovelha. A ovelha geme, mas não pula e nem dá chifrada. Jesus Cristo foi como a ovelha muda para o matador. Queridos, esta é a palavra para você no dia de hoje. O que alegra Deus? Em sexto lugar, a humildade. Salmo 149, verso 4. Mas vamos para a última coisa que alegra a Deus. A consagração. 1 Coríntios 29, 17. 1 Coríntios 29, 17. Queridos, nós observamos a consagração. Jesus Cristo, ele estava no monte consagrando a sua vida. Jesus Cristo, ele estava passando por dificuldade, mas ele nunca abandonou a consagrar a sua vida por causa de mim e de você. Queridos, a Bíblia, categoricamente a Bíblia diz, Jesus ficou 40 dias, 40 noites no monte. O que ele ficou fazendo no monte? Amados, ele estava consagrando. Ele estava buscando a presença do Pai. Porque, amados, ontem mesmo eu preguei e falei sobre os 11 discípulos que tornaram apóstolos. Por que os 11? Porque um traiu o Senhor. Querido, porque o Senhor, como forma de homem, venceu a Satanás. E Judas, como homem, não venceu. Porque houve o auxílio do Pai. Houve o auxílio da consagração. Houve o auxílio do Pai, que é Deus Todo-Poderoso, auxiliando o seu filho naquela consagração. Judas estava, querido, escrito que ele tinha que passar, que ele tinha que trair, tinha que roubar e tinha que morrer. Será? Ou foi porque Judas não se arrependeu e voltou atrás? O próprio Cristo disse, se você tem de fazer, faça logo. Amados, eu quero aqui resumir dizendo para você, é certo que nós temos que ter na nossa vida o arrependimento, a fé, o temor, a confiança, a oração, a humildade e, por último, a consagração, para nós vencermos os nossos inimigos. Deixo essa palavra no dia de hoje para você. Leia, reflita, ouça o que Deus está falando para você, porque a vitória vem iminente. A vitória é sobrenatural, categórica, ela vem sobre tua vida. Que Deus em Cristo o abençoe, no nome de Jesus.